Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao painel Conhecimento e Tecnologia como alicerces do caminho ao dano zero. Eu sou Laís Junqueira, gerente de qualidade, segurança do paciente e inovação na Elsevier, e é um prazer moderar esse painel de craques que nós juntamos aqui como parte dos esforços para avançar o dano zero na América Latina. Eu tenho alguns avisos importantes antes da gente iniciar o webinar. O primeiro deles é sobre interpretação simultânea, que está disponível no ícone de mapa mundi na tela do Zoom. Então, você pode ouvir este webinar em português, espanhol ou inglês. É só clicar no ícone do mundo e vocês vão poder escolher o canal. O nosso objetivo hoje é compartilhar exemplos e melhores práticas sobre o uso do conhecimento e tecnologia para o caminho do dano zero. Então, os nossos palestrantes vão responder a perguntas que foram previamente compartilhadas em apresentações de 10 minutos. Caso você tenha alguma pergunta durante a apresentação, por favor, compartilhe com a gente nos sinais do chat aqui ou de perguntas e respostas. Eu vou começar testando a função da interpretação. Então, eu vou pedir para que vocês escrevam no chat de qual país vocês estão se conectando hoje. Se vocês estão se conectando do Brasil, da Colômbia, eu vou começar escrevendo aqui no chat que eu estou me conectando da Holanda. Então, já comecei a conexão entre todos nós. Vejo aqui Costa Rica, México, Brasil, mais um do Brasil, Colômbia. Então, a América Latina começa a ser representada aqui no chat também. Chile, muito bom ver os nossos participantes. Bom, ao longo dos últimos meses, a Elsevier e a Joint Commission International se uniram para acelerar os esforços rumo ao dano zero na América Latina. Como vocês podem ver aqui na tela, nós fizemos uma série de eventos, uma série de iniciativas, e hoje a gente vai entender como os hospitais estão realmente abarcando conhecimento e tecnologia para avançar e acelerar esse caminho em direção ao dano zero. Então é com grande prazer que hoje eu apresento os nossos painelistas. Roberta, seja muito bem-vinda. Roberta Torquato, que é gerente nacional de qualidade e segurança do paciente na UHG Brasil. Oi, Roberta. Olá, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com esse grupo e com vocês. Obrigada, Roberta. Temos também Elsa Flores, que é diretora de qualidade do Hospital Médica Sur, no México. Olá, Elsa. Que tal? Muito buenos dias. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com todos aqui compartilhando esse espaço. Mirta Gonzalez, que é diretora de enfermagem do Hospital São Fernando, no Panamá. Bom dia a todos aqui do Panamá. Eu sou diretora de enfermagem do Hospital São Fernando e também responsável pelo departamento de qualidade. Pablo Valdez, que é diretor médico da Clínica Universidade de Los Andes. Olá, doutor Pablo. Olá, Laís. Muito obrigada pelo convite e é um prazer participar desse webinar. É sempre um prazer falar sobre esse assunto junto com os outros países da América Latina. É um prazer estar aqui. Também Daniela Naranjo, que é gerente de saúde baseada em valor da Elsevier. Oi, Daniela. Olá, Laís, muitas graças por a invitação. Laís, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma honra estar com vocês e será um prazer estarmos juntos. Da Joint Commission International para a América Latina e Europa. A Francine, infelizmente, está com problema de conexões. Ela está em Israel e não está conseguindo se conectar ao Wi-Fi. Então, ela pediu desculpas, ela vai entrar durante o nosso webinar, mas agora mesmo ela está tentando resolver o problema de conexão há mais de uma hora já. Então, em breve, a gente vai ter a Francine compartilhando aqui com a gente a tela também. Então, hoje, como eu disse, a gente reuniu um painel de craques e eu tenho aqui um orgulho e uma honra imensa de compartilhar a tela com essas 6 pessoas. Então, Roberta, você hoje gerencia qualidade e segurança do paciente em 77 unidades de saúde no Brasil. Então, a pergunta para você é a seguinte:
como esses esforços em direção ao dano zero são gerenciados em uma escala de rede, que é uma escala tão grande. Quais desafios você pode mencionar para a gente, numa perspectiva de gestão, e como que o conhecimento faz parte dessa equação da gestão de uma rede tão grande? Roberta, é com você. Obrigada, Laís. Obrigada mais uma vez a todo mundo que está aqui. É um grande prazer estar nesse seleto grupo aqui na América Latina discutindo um assunto tão importante, né? Pode passar, por gentileza, Laís, o primeiro slide. Então, só para a gente entender a ordem da grandeza, pensando em rede, né, como a gente está conversando, em quantidade, em multiplicações, a gente está falando de uma rede na qual eu pertenço, que ela trabalha especificamente no Brasil, atuando em 2 estados, né, a unidade em 2 estados, então são 15 unidades hospitalares, são 22 unidades de pronto atendimento, são 24 ambulatórios, um serviço de transporte com 12 unidades terrestres e um home care com 5 bases. Então, esse é o total de 77 unidades que impacta, pode passar por gentileza, que impacta mais ou menos em dados de 1.800.000 atendimentos por ano, né, em unidade de pronto atendimento, são 150.000 atendimentos por mês, são 20.558 transportes sendo realizados, mais de 40.000 cirurgias por ano, uma média de 5.000 pacientes internados somente em home care e 1.400.000 internações hospitalares por ano. Então, essa ordem de grandeza para todos esses movimentos, para essa quantidade de atendimento e a gente pensar no desafio do dano zero, né? E como é que a gente mede esforços para o dano zero. É óbvio que, além de todas as necessidades e educação e sensibilização que a gente precisa trazer para os nossos colaboradores, para as pessoas em geral, incluindo paciente e família nesse contexto do dano zero como ajuda fundamental. Esses números representam não só as minhas unidades, mas muitas das nossas unidades e uma quantidade de unidades que a gente tem na América Latina, trabalhando em prol da segurança do paciente, desse dano sendo reduzido. E o que a gente tem de utilização para isso, pode passar, Laís, para isso é a tecnologia, né? Por mais que a gente esteja falando aqui de sustentabilidade, de valores, de dinheiro, de oportunidades, de investimento, a tecnologia, ela traz um apoio fundamental como alicerce à segurança e o atendimento desse paciente em prol do dano zero. Então, desde os registros eletrônicos, de tratamento de células, tratamento de câncer, dos protocolos que são automatizados, da teleradiologia, telemedicina, que utiliza-se dessas ferramentas para aproximação e segurança, né? Dados registrados, base de dados, informações, conteúdo disponível para checagem, para auxílio, são muitas informações que a gente tem ao mesmo tempo, então esse tamanho de rede, esse tamanho de assistência que precisa ser prestada ao paciente, ele precisa de um apoio de tecnologia. Não há como voltar mais a haver um regresso para que a gente volte somente para escrita e para o papel, ainda que sim, é muito importante, ainda que sim, exista essa continuidade, mas a tecnologia ela vem de uma forma a sustentar e apoiar essa evolução quanto ao dano. Pode passar, por gentileza, Laís. E dessa forma, a gente tem aqui a importância de algumas ações para que isso seja possível, né? A sensibilização, a facilitação e a educação. Quando a gente fala de sensibilização, a gente tem múltiplos saberes dentro das unidades, são muitos conhecimentos, são muitas disciplinas, são muitas atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Esses múltiplos saberes, eles precisam ter uma base de fundamentação e evidência em seus processos assistenciais para que consigam cada vez mais evoluir, né? Não só a tecnologia, como a assistência prestada, como as melhorias, como os protocolos gerenciados. Então, esses múltiplos saberes, eles se convergem, né? A educação permanente precisa fazer sentido para a equipe assistencial. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de assistência, quando a gente fala de dano zero, a gente precisa trazer educação permanente sempre aos pés, aos braços, aos olhos e às mãos da equipe assistencial. Eles precisam ter isso como facilitadores
do seu trabalho do dia a dia. Na sequência, pode passar, na sequência, a facilitação, porque a gente só tem engajamento dos colaboradores, engajamento dos pacientes, engajamento da família, quando a gente facilita. Não só facilita com a comunicação, com a educação, com os treinamentos, mas facilita também com a tecnologia, né? Facilita quando é fácil eu conseguir marcar uma consulta, quando é fácil eu conseguir acessar um médico, mesmo que à distância, quando é fácil eu conseguir pesquisar alguma necessidade, algum conteúdo para que eu possa colocar a assistência baseada em uma evidência, né? E ao ponto de que eu tenha uma facilidade desse acesso. A diversificação tecnológica, né? Então, eu não preciso mais hoje, eu não consigo mais fazer um treinamento em algumas situações, onde eu tiro os assistências, né? A equipe multidisciplinar da assistência da beira do leito e coloco dentro de uma sala. A educação hoje ela precisa se movimentar e renovar, então eu tenho que facilitar essa diversificação de tecnologia, disponibilizando, né? Os templates, disponibilizando o acesso via computador, enfim, celulares, todas as tecnologias que a gente tem em mão, a que eu possa consultar, a que eu possa registrar e ter a informação em minha mão. Só dessa forma eu consigo gerar uma cultura de segurança, essa sensibilização passa a fazer sentido, essa facilitação, ela me ajuda na aplicação e essa educação me traz uma cultura de segurança. Então eu consigo entender o que eu preciso fazer dessa forma, levantando e aí apoiando ao dano zero. Pode passar, por favor, Esse desafio do dano zero, né, para a gente discutir, a gente reduz os riscos e danos que são evitáveis associados à assistência até o mínimo aceitável. E qual é esse mínimo aceitável? Né? Fica o desafio da pergunta, qual é o mínimo aceitável? O mínimo aceitável é o dano zero. Né? Eu não quero nada que aconteça de diferente àquilo que está se propondo ao tratamento do paciente. Então, dano zero é entender que eu não aceito absolutamente nada do que aquilo que é o cuidado associado à saúde. Por favor, Laís. Dentro dessa perspectiva, pode passar, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender algumas situações bastante importantes, né? Porque não há lugar para o cuidado que seja livre de risco, a gente entende e sabe disso, né? A profissão é inerente, o trabalho é inerente, os múltiplos que trabalham é inerente, são muitas mãos para um só processo, mas a gente tem que entender que esses eventos adversos, né, que levam e que são oriundos do cuidado de saúde, que podem atingir o paciente, que podem vir a causar dano, não causam somente danos ao paciente, nem só prejuízo ao paciente, né? Ele causa danos tanto à família, tanto à sociedade, aos próprios cuidadores, à própria instituição, porque ninguém está ali com essa intenção, obviamente. Então, quando a gente traz essa conversa à tona da sensibilização, da necessidade e do fazer sentido à equipe assistencial para levantar a bandeira do dano zero. Pode passar. Queria agradecer, muito obrigada mais uma vez a participação, trazer aqui esse apoio e essa bandeira levantada aqui para todos nós. Obrigada. E é muito interessante como o conhecimento ele faz parte realmente daquele ciclo que você mostrou para a gente. Né? Ele é a pedra fundamental ali do ciclo que você compartilhou. Eu acho que fica a mensagem para a nossa plateia, né, de que tudo começa no conhecimento. E assim a gente vai construindo em cima desse conhecimento e sempre aprimorando o conhecimento. E, claro, a tecnologia acaba sendo facilitadora para esse conhecimento chegar em quem precisa hoje em dia, né? Queria agradecer muito a sua participação. Agora a gente vai pegar um voo que é um voo de média duração, porque a gente vai do Brasil para o México, e a gente vai conversar com a Elsa Juárez, que é diretora de qualidade do Hospital Médica Sur, que é localizado no México, e ela também tem vasta experiência como consultora em diversos países. Então, a minha pergunta é a seguinte, com base na sua experiência, qual é o papel do conhecimento na melhoria do cuidado e na segurança do paciente? E aí, se você puder compartilhar conosco alguns exemplos de adoção e mudança que aconteceram no hospital, muito obrigada já de agora pela sua participação.
Obrigada, Laís. Obrigada a todos. Estão todos me ouvindo, não é? Quero dar um bom dia e começar com a minha apresentação. Gostaria de saber se estão vendo bem a minha tela. Estão vendo bem? A gente precisa colocar em modo apresentação. A gente está vendo em modo de PowerPoint. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Estou muito contente por estar com todos aqui, com esse público da América Latina. É um prazer estar aqui no meu país e compartilhar o seguinte. Bem, o que vou falar são as melhorias na área de qualidade e segurança do paciente no Médica Sul, falando especificamente dessa perspectiva do dano zero. Quer dizer, é uma colaboração que nós estamos fazendo com a JCI. Nós estamos trabalhando já há 20 anos, trabalhando com esses padrões e estamos fazendo isso em vários hospitais no mundo. Hoje, quero compartilhar o modelo de qualidade e segurança do paciente do Médica Sul. Nós trabalhamos com essa base, como vocês estão vendo, que são os padrões da JCI, claro, estão aí dentro do modelo, porque essa foi a metodologia que nos ajudou a trabalharmos com isso quando começamos o processo. Quer dizer, nós temos o nosso modelo com a missão, valores, a visão, liderança, claro, e toda a parte operacional e toda a parte de desenvolvimento do processo em si, com os padrões da JCI. Todos esses padrões, pensando na parte operacional do hospital, fazem com que nós não tenhamos danos para o paciente. E se há dano, é um dano mínimo, não chegue a atingir o paciente. Nós temos um modelo, perdão aqui, estou mostrando tudo que está relacionado à qualidade e está relacionado aos padrões da JCI. E nós temos aqui tudo relacionado aos indicadores e copiamos todas as informações e analisamos e validamos todos eles e fizemos as melhorias sustentáveis em todos os 365 dias do ano, no qual nós estamos trabalhando diretamente com o hospital. Bem, como nós temos feito isso? As avaliações para a implementação e melhora da qualidade e segurança do paciente, que são essas ferramentas que estão incluídas aqui no hospital, em todos os hospitais. Quer dizer, primeiro, a avaliação integral de todos os riscos e problemas. Essa é uma ferramenta que nós utilizamos, 100% da rede Médica Sul. Nós temos um sistema de notificação para que qualquer evento adverso, evento graves, evento sentinela, aqueles que trazem algum dano diretamente para o paciente. Nós também temos a padronização completa dos processos, toda a parte de documentos no qual trabalhamos com políticas, processos, procedimentos, avaliação, planejamento, tudo isso controla o modelo de gestão de qualidade e podemos, então, minimizar os riscos para os pacientes. Trabalhamos com 26 indicadores de qualidade e segurança e ocupamos a AMEF, nós trabalhamos com essa ferramenta, a AMEF, para fazer o controle ali e achar o erro e poder melhorar. Como é que fazemos a diminuição de riscos? Bem, estamos trabalhando já com isso há muitos anos, através de auditorias internas, e nós trabalhamos com os tracers da Joint Commission International, é isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com isso 365 dias no ano, em 4 versões diferentes, em 3 horários e em todas as áreas do hospital na qual nós trabalhamos. São as áreas físicas do hospital, que são 206 áreas. E, além desses tracers, nós trabalhamos com a análise de riscos e também a análise de indicadores. Estou mostrando aqui um gráfico no qual nós vamos indo vendo cada um dos padrões da JCI e nós vemos o cumprimento de cada um deles. Eles são cumpridos, são rastreados, monitorados e medimos os seus indicadores através de equipes multidisciplinares que estão trabalhando, por exemplo, o infectologista, o médico, a enfermeira, uma pessoa da área administrativa,
vários profissionais juntos. Todos trabalhamos com esse monitoramento para vermos no que nós temos que melhorar em termos de porcentagem. Fazemos dos relatórios, vocês estão vendo aqui os achados e as recomendações em todas as áreas. Tudo é feito assim e também com sessões de feedback oral para que possamos diminuir os riscos. Quando a Laís me convidou para participar e fazer essa apresentação aqui, ela falou: Elsa, por favor, conte exemplos de como vocês melhoraram essa rastreabilidade para que pudessem trazer mais segurança aos pacientes. Bem, aqui nós estamos trabalhando desde 2012 até 2022. E falando de forma direta, mostramos o gráfico no qual nós começamos em 2010 com a implementação de todos os padrões da JCI, e aí, em 2019, já estávamos com 94,7% de cumprimento. Nós trabalhamos com as visitas da JCI, a última, nós tivemos 99% de cumprimento. Nós estamos cumprindo toda a área de segurança com rastreabilidade, temos essas ferramentas, como eu já compartilhei aqui. Nós vemos o sistema para que possamos rastrear e enchendo, preenchendo e também colocar os indicadores que nos mostram quais são as áreas físicas que precisam ser melhoradas. Muito bem. Agora, nós estamos trabalhando com o modelo de indicadores da Médica Sur para nos ajudar a trabalhar com as análises de riscos e problemas. O que nós temos feito para melhorar a segurança para os pacientes e para aprimorar a área de qualidade? Bem, fazemos análise de risco de todos os sistemas críticos e sabemos que na JCI temos 4 deles: infecções, medicamentos, recursos humanos e infraestrutura. E aí, trabalhamos com o resultado, com uma equipe com o expediente clínico que nos permite trabalhar com aquilo que acontece com os pacientes, nós revisamos e aí podemos detectar quaisquer incongruências ou outros problemas. Quer dizer, é aí que nós utilizamos isso. Nós fazemos riscos também derivados de acidentes de trabalho, temos análise de padrões e tendências, trabalhamos com riscos detectados em toda a rastreabilidade utilizada e também os riscos que vêm do sistema de notificação de eventos de não segurança ao paciente. E aí, o resultado disso é a avaliação e a análise integral de riscos e problemas e podemos trabalhar com a rastreabilidade e, de fato, estabelecer as barreiras de segurança. Em 2012, tínhamos 206 indicadores em total e em 2022 fizemos esse desenvolvimento de todos os indicadores e implementação. Nós trabalhamos com a Mayo Clinic, também temos que ter o cumprimento dos indicadores clínicos, todos nacionais, e temos uma base de dados ampla que nos permita trazer muitas melhorias contínuas. E, em 2022, nós tivemos o desenvolvimento dos 206 indicadores e também implementamos os Balance Scorecards diretamente na parte clínica da instituição. Portanto, cada serviço, cada proprietário de um processo, a enfermaria, os médicos, os nutricionistas, etc., sabem exatamente como eles estão, como devem melhorar e o que fazer, com o apoio da qualidade e segurança. Aqui nós temos os Balance Scorecards, que mostram os relatórios que vão mostrar como tudo isso está estabelecido no nosso sistema. Para continuarmos com esse controle, mesmo com os riscos, temos o sistema de notificação de eventos de segurança ao paciente e em 2012 nós começamos fazendo de maneira manual, como todo mundo, era assim que nós fazíamos os relatórios e o acompanhamento manual.
E hoje nós já temos um sistema no qual nós colocamos a parte de automatização dessas situações, desses eventos, e podemos trabalhar com as pessoas em tempo real e estamos terminando de desenvolver esse sistema. A análise de risco, essas ferramentas são básicas, indispensáveis, e em 2012 nós tínhamos uma metodologia de identificação de riscos através dos 4 sistemas críticos, com a priorização de riscos e a comunicação e gestão desses riscos para que eles pudessem ser resolvidos. Hoje nós temos um sistema perfeito, no qual nós avaliamos essas 4 análises de risco de maneira detalhada e podemos melhorar essa análise global e trazer para o comitê de crise para que eles possam trabalhar e tomar as decisões. Por último, como a Roberta falou, capacitação. Capacitação é a base de tudo que nós temos conseguido fazer. Nós temos um manual universal de conhecimentos que já desenvolvemos há mais de 10, 12 anos, e lá nós vemos todas as perguntas relacionadas às clínicas, quantas áreas, quantos serviços nós temos, quais são os indicadores com os quais estamos trabalhando, e temos a Universidade Virtual também. Lá, tudo que eu já falei foi levado para os colaboradores e compartilhamos e informamos para que eles façam um melhor trabalho. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje e gostaria de dizer que é um prazer poder trabalhar com a parte operacional, porque normalmente nós só falamos em high level aqui nas conferências, não é? Mas hoje você me pediu para falar o que eu faço no dia a dia, portanto eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu é que agradeço, muitíssimo obrigada. Foi muito interessante ver como os padrões vivem fora do manual, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Uma coisa são os padrões ali escritos no texto, outra coisa são os padrões na vida real. E é muito interessante ver como conhecimentos de diferentes áreas, internos, externos, de análises internas e externas, se unem para que a gente realmente tenha melhoria. Acho que foi uma apresentação muito boa, que complementa muito bem, acho que a gente vai ver isso ao longo das apresentações, né? Diferentes perspectivas, mas que no final casam com o mesmo objetivo, que é usar o conhecimento para melhoria. A gente agora pega um outro voo, que é um voo um pouquinho mais curto. A gente vai do México para o Panamá para conversar com a Mirta Gonzalez, que é gerente de enfermagem da Clínica São Fernando. E eu gostaria de perguntar sobre o mindset, sobre a adoção, porque a gente sabe que a Clínica São Fernando é um local de referência quando a gente fala sobre mindset de tecnologia baseada em conhecimento e também adoção. Então, será que você pode compartilhar com a gente, Mirta, alguns dos desafios, mas também os sucessos que você teve na Clínica São Fernando? Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom dia a todos, é um prazer estar e poder falar com vocês hoje, com esse auditório seleto, a respeito das experiências que nós temos tido em direção ao dano zero com os nossos pacientes. Desde 2007, lá na Clínica São Fernando, nós temos trabalhado com a acreditação justamente para melhorarmos a qualidade e segurança para o paciente. O nosso ponto de partida é que os erros e os eventos adversos na saúde ocorrem com uma frequência muito maior com os profissionais de saúde do que nós imaginamos. Portanto, selecionamos a JCI como a forma de chegarmos a essa acreditação e, então, podemos criar uma cultura de segurança. Claro que o nosso primeiro foco foi perceber os erros e riscos analisados e aprender com eles. Mas nós, então, pudemos perceber que tínhamos que começar muito antes.
tínhamos que fazer análise de erro para verificar quais são as questões que eram críticas para os pacientes e ter o que acabava causando um evento adverso. Tivemos eventos muito graves, outros nem tanto, mas tivemos várias situações de risco que puderam ser identificadas e evitadas antes de chegar ao paciente, e isso então nos mostrou que estamos na direção correta, pensando em chegarmos ao dano zero. A tecnologia tem sido a nossa principal ferramenta nessa direção ao dano zero. Bem, quais foram os nossos principais desafios? O primeiro foi trabalhar com as mudanças. Tivemos que definir que estávamos naquele momento de mudança mesmo. E para que essa mudança ocorresse, nós tínhamos que saber exatamente onde estávamos e aonde queríamos chegar. Alguém tem que começar. Alguém precisa estar ali no dia a dia, empurrando, pressionando. Alguém tem que direcionar as coisas e alguém tem que acompanhar. E nesse processo de mudança, nós percebemos que havia situações que levavam ao esgotamento. Então, nós nos esgotamos, mas não podemos desfalecer. Nós precisamos continuar. Há muitas pessoas da equipe que diziam, olha, nós já repetimos isso tantas vezes e não vemos mudanças. Mas a resposta era sempre, tudo bem, fizemos 1000 vezes, começa de novo e continue fazendo. Nós não podemos parar. Precisamos insistir, precisamos lutar, temos que celebrar as mudanças. Cada mudança que acontece precisa ser celebrada, cada coisa que é vencida precisa ser celebrada, temos que mostrar os resultados e celebrar a equipe de trabalho. O nosso principal projeto de tecnologia foi a instalação do sistema eletrônico. Passamos da documentação em papel para o eletrônico e pudemos então perceber que nós tínhamos muitas informações. E essa informação tinha que ser transformada em dados úteis para que pudesse servir para a tomada de decisões. Portanto, nós percebemos que precisávamos de um sistema eletrônico que conseguisse fazer a interface entre laboratório, radiologia e farmácia. E nós estabelecemos um processo de comunicação adequado para que a equipe de saúde e os profissionais de tecnologia pudessem se comunicar e alcançar os resultados que estavam sendo alcançados. Nós tivemos, claro, êxito e ficamos muito felizes com aquilo que nós conseguimos alcançar. No momento, nós temos um sistema totalmente integrado, temos uma central de monitoramento, o acesso remoto dado aos profissionais médicos para que eles possam ter acesso ao sistema de onde estiverem. Também desenvolvemos um programa o programa chamado Stroke, que foi proposto pela JCI, que nos permite tratar rapidamente pacientes que tenham com mínimo dano ou uma pequena lesão após terem sofrido um evento adverso. E estamos trabalhando com a Elsevier de forma bem próxima para desenvolvermos essas atividades que nós fazemos. Essas são algumas das atividades de educação extremamente importantes, porque o hospital acaba se tornando uma escola de fato, uma escola na qual estão os profissionais sempre em processo de capacitação e atualização. Quando decidimos padronizar e integrar a parte da tecnologia, nós percebemos que isso agrega valor à operação. Nós temos trabalhado com equipes dentro do sistema eletrônico, começamos a trabalhar, por exemplo, com os sinais vitais e também com os índices glicêmicos, utilizando essas interfaces com o sistema, e isso acaba evitando a transmissão de erros. Nós também temos o programa Stroke com comunicação em tempo real para analisar imagens, e nós utilizamos videochamadas também, que nos permitem formar uma equipe especializada
para ter o diagnóstico de forma rápida e estabelecer também o tratamento correto. Nós também temos um sistema de telemetria que nós utilizamos antes só na área de cardiologia, mas agora com a pandemia, nós pudemos ver durante a parte mais crítica da pandemia, nós conseguimos fazer o monitoramento dos pacientes que estavam utilizando os recursos humanos. Pudemos monitorar melhor os pacientes e isso nos permitiu usarmos os nossos recursos humanos de forma correta. Nós também trabalhamos com a Elsevier, com a protocolização da medicina Order Set, dos medicamentos através do Order Set, e isso reduz a variabilidade, e sabemos que essa variabilidade traz riscos e acaba podendo cometer erros. Portanto, esses protocolos consensuais são baseados em evidência que permitem termos critérios para atenção prioritária e também nos permitem fazer o rastreamento e também corrigirmos aquilo que é necessário na assistência aos pacientes. Nós temos um portal de resultados com as imagens, temos transcrição manual e agora vamos começar a utilizar, por exemplo, CD, ditado por voz, que é o que fazemos agora, para que a informação vá direto para o sistema, seja gravada direto na plataforma e os resultados, então, serão enviados aos pacientes e isso vai nos permitir reduzir de forma significativa o nosso tempo de resposta. Nós não estamos só integrando tecnologia aos processos, também pensando na parte administrativa e no trabalho de atenção ao paciente. Nós estamos fazendo a otimização do processo de compra, que vai nos permitir também tomar decisões de forma mais adequada dentro do nosso inventário. Nós também estamos fazendo pesquisas para entendermos como essa assistência tem sido percebida pelos pacientes, para que possamos melhorar todos os processos e estamos padronizando os processos de avaliação nutricional e incluindo isso dentro do sistema, para que nós tenhamos uma visão melhor da informação que provém dos pacientes. À medida que esses protocolos e projetos vão sendo executados, é importantíssimo medirmos como as coisas estão. Nesse momento, estou compartilhando aqui a medição que nós fazemos com esse uso do Order Set, que são publicados, portanto, toda a utilização deles, e podemos ver na parte inferior a quantidade de pedidos que são relacionados através do Order Set e de outros. Nós também vemos a informação e os dados aqui que nos permitem ver a informação correspondente e isso nos permite trabalhar melhor. Atualmente, com a tecnologia, nós temos a informação atualizada do paciente em tempo real. E isso nos permite trabalharmos valorizando a segurança que estamos oferecendo aos pacientes, explicando a eficácia do que estamos fazendo e sempre tendo o paciente no centro. E na Clínica Hospital São Fernando, nós temos conseguido fazer isso contando com a nossa junta diretiva, o nosso corpo diretivo que tem trabalhado conosco e eles têm valorizado a tecnologia e nos permitido trabalhar assim. Era isso que eu queria compartilhar hoje. Eu sei que eu falei muito e sinto muito por ter falado 10 minutos, mas muito obrigada. Não, eu é que agradeço muitíssimo a participação, Mirta. Eu acho que foi muito importante trazer o fator humano, né? Você começou trazendo o fator humano para essa discussão desse painel. E é muito interessante ver não só o fator humano, mas também a padronização, né? Como é que a gente consegue unir essas pessoas todas e aí começar a padronizar os processos e como a tecnologia e o conhecimento podem apoiar muito nisso. Então, muito obrigada pela sua participação. E eu espero que em breve a gente consiga fazer um painel em que a gente tenha mais tempo para falar e não só 10 minutos. Eu agora vou viajar diretamente para o Chile e conversar com o Dr. Pablo Valdés, que é o diretor médico da Clínica Universidade de Los Andes,
E a minha pergunta é relacionada à digitalização da saúde, né, que já foi tocada brevemente pelos outros palestrantes. Você é um visionário quando a gente fala sobre digitalização em saúde. Então, a minha pergunta é quais são os desafios que você encontra quando você está liderando essa digitalização de uma perspectiva de médicos? O que você pode compartilhar com a gente hoje? Muito obrigada pela sua participação. Muchas gracias, Laís, de nuevo. Muito obrigado mais uma vez, Laís, por esse convite. Eu não vou compartilhar nenhuma apresentação, vou falar aqui só de uma forma mais conversada. Tive algumas ideias e em poucos minutos eu quero dizer que o que eu penso, na verdade, é que esse desafio, como você perguntou, Laís, é a partir da perspectiva médica e o que tem visto aqui, o que nós temos visto aqui durante esse hospital, nós começamos em 2014, então nós somos como crianças, na verdade, e nós temos percebido esse processo de digitalização e acredito que seja importante trabalharmos com alguns desses pontos que nos trazem desafios, porque podemos ter uma programação excelente, a tecnologia pode ser ótima, os recursos podem ser suficientes, mas os projetos podem não dar certo. E, portanto, nesse sentido, eu gostaria de falar de 3 conceitos da nossa experiência aqui. E um ponto crucial, o primeiro, é alinhar as expectativas. Desde o início, claro, nós começamos com o gerente de TI da área de sistemas, aí o outro conversa com a parte de operações, conversamos com a pessoa de processos clínicos, e aí eles chegam em nós, nos médicos, e falam, olha, é maravilhoso, olha esse sistema. E aí nós dizemos, claro, tudo bem, parece ser algo maravilhoso. Mas esse é um dos piores erros que cometemos. Nós enfrentamos tantas mudanças tecnológicas, acabamos colocando um foco tão grande na ferramenta, e ela é sempre maravilhosa, não importa qual ela seja, mas ela permite tantas coisas. Só que, para de fato conseguirmos alinhar as expectativas, é necessário acharmos um ponto comum entre, por exemplo, o pessoal que é mais dessa área de sistemas, TI, processos, operações e a parte clínica. E acredito que o que deve estar no foco é o paciente. Quer dizer, muitos desses sistemas talvez custe para o médico e para a enfermeira participar, usar aquele sistema. Poderíamos até dizer que para essa pessoa, o sistema não está ali no primeiro plano. Aquilo é feito para o paciente. E então, 10 médicos estão acessando o sistema agora, talvez, mas 100 pacientes, muito mais gente está entrando no sistema pelo outro lado para ver os seus resultados, para ver qual é a medicação que ele vai usar, qual é a dosagem, para poder confirmar o seu horário do exame de imagem, por exemplo, é uma funcionalidade maravilhosa. Portanto, acredito que esse ponto, centrar isso no paciente, é uma boa forma de alinhar as expectativas. O segundo ponto que eu gostaria de falar hoje, que acredito que seja importante, nós não estamos concentrados no sistema, no processo. Entretanto, se chega, por exemplo, uma pessoa da área de projetos e da área de ciências da computação, como Mirta estava dizendo, ela fala, que legal, um set de pedidos, eu concordo, excelente, mas o médico que tem esse caminho comum, ele já está totalmente ali concentrado em ver o paciente, ele vai ver no que tem ali naquele pedido, mas no final das contas, o que está na cabeça daquele médico na assistência do paciente é o quê? Que essas novas tecnologias, elas contribuem para a segurança do paciente, elas acabam fortalecendo o nosso trabalho. É algo que precisamos lembrar. Quando você vai ali falar e apresentar uma nova tecnologia,
o que está acontecendo, que pode ser maravilhoso, pode ser o gerente explicando tudo, mas o que está na cabeça do médico não é isso. Ele está olhando ali no celular, está pensando no novo aplicativo, que é fácil de usar, que se adapta ao médico, se adapta àquilo que eu quero. Portanto, essas tecnologias em empresas complexas não são exatamente tão simples. Nós precisamos pensar em algo que se adapte ao grupo de trabalho. Portanto, nós temos que adaptar ao médico, ao enfermeiro, ao farmacêutico, ao paciente em primeiro lugar, e é algo difícil. E é importante comunicar isso para os médicos, para os clínicos. Isso é importantíssimo para conseguirmos chegar nesse projeto. E, por último, agora, a Roberta falou da educação, a Elsa também, a Mirta também falou da mudança, e acredito que essa questão de mudanças é importantíssima. Entretanto, parece que, pela experiência que eu tenho aqui, tanto as experiências ruins quanto as boas, porque eu já tive experiências ruins de projetos aqui que nós não conseguimos concluir, é que isso nos leva a pensar que a gestão de mudança não foi boa. Quer dizer, os projetos tecnológicos muitas vezes acabam sendo projetos de gestão de mudança, porque você precisa tentar pedir para aquele médico mudar o seu sistema de trabalho. Isso exige mais que capacitação. Não é só treinar a usar uma ferramenta. Não, ele precisa ter essa visão do processo, uma visão mais ampla do trabalho. E uma ideia, eu acredito que todos conheçam aqui, o médico que escreveu aquele Checklist Manifesto, e foi algo muito interessante que ele falou. E ele escreveu uma coluna no New Yorker, acho que foi em 2018, 2019, na qual o título era o seguinte, era intrigante, e dizia o seguinte: por que os médicos odeiam os computadores? E aí na coluna, claro, ele estava dizendo que a medicina antiga fazia com que o médico queria tratar os pacientes de forma diferente, do ponto de vista médico, cirúrgico, etc. Queria fazer coisas diferentes e ele não queria fazer seleção. Lembram? Aquele paciente foi melhor com aquilo, com aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, aí com a inovação tecnológica, não temos tantas mudanças. Temos que selecionar uma e continuar a fazer o tempo todo. Esse é o raciocínio. E isso é o que acontece na inovação tecnológica. Nós precisamos pensar que temos que chegar a algo conjunto para que consigamos chegar nesse resultado, para que possamos transmitir, sim, e selecionar de uma maneira correta, e temos que formar referências, temos que ter as pessoas que vão assumir essa parte da gestão de mudança. Tem que ser uma tríade entre alguém do sistema de tecnologia, um engenheiro de processos e um clínico. E essa tríade vai trabalhar junto nos processos. Temos que incluir os clínicos desde o início, porque as experiências ruins que tivemos no início de uma nova pauta médica, um calendário que facilitava muito as coisas para o paciente, mas não deu certo, porque os médicos não conseguimos embarcar nisso junto com os pacientes. Então, às vezes, o paciente pergunta algo para o médico na consulta e o médico não sabia nada. Portanto, aí o paciente não conseguia utilizar a tecnologia também. Em terceiro lugar, nós temos que pensar que temos que trabalhar com as métricas, com os indicadores, com a possibilidade de uso da tecnologia, mas temos que lembrar sempre do paciente. Dano zero ao paciente. Essa é a forma de nós conseguirmos basear todas as mudanças de tecnologia e todas as mudanças de projeto. Muito obrigado, Laís. Eu preciso mudar para o meu canal de português só um minuto. Pronto, agora eu estou correta no meu canal de português, eu estava no espanhol. Peço desculpas aqui pela demora. Muito obrigada por compartilhar essa perspectiva. Eu acho que
enquanto você falava, ficou muito claro o fluxo com o qual nós estamos aqui nesse painel trabalhamos, que é paciente primeiro. Em primeiro lugar, a gente tem que ter o paciente. Essa é uma pergunta recorrente que eu faço em reuniões, que já ouvi vários colegas fazendo em reuniões, que é, tudo bem, como isso chega ao paciente? Como isso impacta o paciente? Como melhora a atenção ao paciente? Então, acho que essa é sempre uma perspectiva que a gente tem que manter em mente. E a perspectiva do fluxo de trabalho, né? Não adianta implantar tecnologia, conhecimento ou qualquer ferramenta que não se encaixe ao fluxo de trabalho, porque ela não vai ser usada. E se ela não for usada, ela pode ser maravilhosa, mas ela não vai ser usada. É o que a gente chama dos protocolos de gaveta. Eu tenho um protocolo perfeito, embrulhado para presente dentro da gaveta, e a gaveta nunca é aberta. Não vai adiantar nada. Então, é muito interessante trazer essa perspectiva dos médicos, do corpo clínico em geral, né? De como essa tecnologia ela entra no fluxo e, claro, impacta ao paciente. Acho que essa é uma discussão muito interessante e me dá um gancho perfeito para viajar para a Colômbia, para conversar um pouco com a Daniela. Daniela, que é minha colega aqui no Elsevier, e que trabalha nesse ambiente, né? A Daniela trabalha com tecnologia, com conhecimento, e o que eu queria entender, Daniela, de você está à frente dos esforços de implementação na América Latina. Você está ali, você vê o dia a dia. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente alguns exemplos de desafios que você já encontrou e algumas histórias de sucesso também, que te deixam orgulhosa do trabalho que você faz. Se você puder compartilhar com a gente em 10 minutos. Claro que sí, gracias, Laís. Bueno, quiero empezar también por dar un poquito más de información. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um pouco mais de informação sobre o que a Elsevier está fazendo agora, porque a Elsevier é uma empresa que tem uma trajetória muito grande, um histórico grande nessa área. Nós temos pesquisadores, pessoas de várias áreas que estão trabalhando com a publicação em periódicos, mas muitas vezes as pessoas só conhecem essa área e não sabem o que estamos fazendo agora. E isso é algo interessante porque desde 95, a Elsevier disse que seria uma das primeiras empresas vítimas da internet, justamente porque essa transição do papel ao digital era algo que quase nenhuma empresa estava considerando naquele momento. Então, nesses 25 e 30 anos, começamos a trabalhar nessa transição, nessa digitalização do conhecimento, porque nós sabíamos que a internet estava vindo, nós sabíamos que o conhecimento estava vindo dessa maneira, uma forma mais próxima do que nós já tínhamos visto, e começamos a trabalhar não só para digitalizar aquilo que nós já tínhamos, mas também para criar novos formatos de conteúdo e conhecimento que pudessem apoiar o conhecimento clínico e as pessoas pudessem trabalhar com essa formação dessa prática clínica. É isso que nós fazemos hoje. Portanto, como é que nós podemos levar o conhecimento e a evidência de uma forma que, de fato, apoie a tomada de decisão? Aqui, eu também quero falar sobre o dano zero. Como é que nós podemos chegar ao dano zero? Como é que nós podemos trabalhar nisso? E esse é um aspecto sobre o qual nós precisamos pensar e eu preciso trabalhar com pessoas, quer dizer, tenho que habilitar pessoas a tomarem as suas decisões. Mas nós, como pessoas, vamos cometer erros. E há muitas análises e nós sabemos que o humano, ele tem a tendência ao erro, claro, e isso faz parte de ser humano, do trabalho com humanos. Nós não podemos deixar de ser humanos, mas também não podemos deixar de pensar que podemos errar a qualquer momento, porque somos humanos. Portanto, dentro do processo e dentro dos sistemas, o que nós buscamos como empresa, junto com os nossos aliados na área da saúde, não é deixarmos de pensar na condição humana, mas temos que pensar em como vamos gerar ambientes e
processos e como podemos adicionar tecnologias que nos permitam que tomemos decisões de forma mais segura. E podemos pensar em como podemos ter decisões mais seguras, pensando na tecnologia, e também temos que pensar na medicina, numa prática baseada em evidências. Quando podemos trabalhar assim, nós definimos a prática baseada em evidências como algo que tem 3 componentes. Em primeiro lugar, a expertise do clínico que está trabalhando. Em segundo lugar, as características do paciente que está sendo atendido. E, em terceiro lugar, o conhecimento científico que me diz que isso já funcionou de forma melhor ou pior em outros ambientes. E quando nós juntamos essa prática baseada em evidências, nós podemos tomar decisões mais seguras. E se os nossos processos forem seguros, nós podemos ter sistemas mais seguros. Esse é o pensamento por trás daquilo que nós fazemos na Elsevier. E agora eu quero compartilhar algumas das coisas que nós estamos fazendo. Vou compartilhar a minha tela rapidamente. Aí vocês vão poder ver algumas das coisas que nós temos trabalhado como Elsevier. Aqui nós temos o nosso trabalho na Índia, que são os Pathways com inteligência artificial, para a atenção primária de pacientes que são mães ali na Índia. Nós começamos a trabalhar numa comunidade que tem pouco acesso a serviços de segundo e terceiro nível de atenção e criamos 10 clínicas, 5 clínicas para mães e 5 clínicas pediátricas. E todo o sistema está num computador e nós podemos trabalhar, portanto, com as estratégias e colocamos tudo isso num sistema suportado pela tecnologia que faz a tradução para essas guias e aí nós validamos com um grupo de especialistas e pesquisadores. Qual é o propósito? Bem, que as pessoas aqui que estejam dando suporte à atenção primária, normalmente enfermeiras, assistentes, pessoas que têm uma formação básica, elas vão ter uma aplicação que vai ajudá-las a avaliar se aquelas pessoas que estão atendendo ou avaliando têm algum tipo de tendência ao risco ou algum problema obstétrico, e aí elas começam também a entender como essa paciente deve ser abordada. Aqui temos alguns resultados de 2021. Até 2021, nós já tínhamos atendido mais de 3.000 mulheres nessa parte de saúde materna e eram com auxiliares de enfermagem que trabalham ali. E dessas 3.000 que foram beneficiadas, percebemos que 60% delas tinham alto risco obstétrico. Uma parte delas, na verdade, poderiam receber algumas recomendações que não exigiam que elas tivessem que viajar, mas sim, outros precisavam receber um cuidado um pouco mais extenso. Portanto, essas pacientes poderiam tomar a decisão, estavam com essas pessoas, esses profissionais, podiam, portanto, trabalhar a partir desses processos e melhoraram o seu processo de resolução de resultados e também de analisar os riscos das pacientes desse local. Nós também podemos trabalhar com algumas das ferramentas que nós recebemos para tomar decisões clínicas. E, como nós já mencionamos, nos Estados Unidos temos um cliente, que é esse grupo da Universidade de Kentucky, e eles têm 4 hospitais, que seriam mais ou menos 1.200 leitos nesses 4 hospitais, e eles já tinham alguns processos de padronização das suas prescrições, mas os processos não funcionavam por conta do que acontecia antes, do que aquilo que nós ouvimos do nosso colega. Quer dizer, o médico dizia, eu não vou conseguir trabalhar com isso, e aí eles só queriam trabalhar com o protocolo que não fazia ele perder o tempo dele.
Mas aí, a pessoa que cria o sistema de um jeito e aí nada funciona. Bem, através do processo que nós trabalhamos com a manutenção e a criação de um sistema com base em evidências, com o consentimento da equipe, podemos trabalhar, então, com a geração de fazer essas prescrições, vendo essa prescrição nova como uma vantagem, algo que trabalha para eles. E, ao mesmo tempo, eles conseguem melhorar a adesão deles aos protocolos, porque eles perceberam que a evidência que apoia o seu trabalho lhes permite tomar decisões que são mais apropriadas. E, através desse processo, nós podemos reduzir o número de procedimentos desnecessários, especialmente quando olhamos as infecções dos pacientes, por exemplo, infecções gastrointestinais, e fizeram vários estudos que mostraram que havia vários exames laboratoriais que eram desnecessários para esses pacientes. E isso, portanto, acabou melhorando a atenção e assistência ao paciente, e, ao mesmo tempo, afetou a perspectiva de custo e traz um aspecto positivo para a segurança do paciente. Também temos uma outra informação relacionada à área de enfermaria. É uma área que impacta muito e que passa muito tempo com o paciente e normalmente ocupa a força de trabalho maior dos hospitais. E as enfermeiras trazem esse impacto a partir da perspectiva de atenção, pensando no evento sentinela e nos eventos adversos que são encontrados. Então, essa seria a chave para nós garantirmos que isso não vai acontecer. Portanto, com o grupo Baptist Health, foi isso que nós fizemos, pensando no seu prontuário clínico eletrônico, e nós podemos fazer as avaliações iniciais com eles para entendermos, a partir da perspectiva deles, se isso havia melhorado. E, então, podemos trabalhar com o pensamento crítico, podemos trabalhar com diversas áreas diferentes, avaliando o antes e o depois da implementação, e essas foram as porcentagens que implementaram esses aspectos. Essas foram algumas das experiências que, na minha opinião, me deixam muito orgulhosos do que nós fazemos como Elsevier. Mas há vários desafios também que nós encontramos. Bem, o primeiro é que nós sabemos e precisamos reforçar que as iniciativas não foram definidas de forma correta. Quer dizer, essa é uma questão importantíssima, uma definição clara, objetivos claros e, claro, os entregáveis claros quando começamos um projeto. Um projeto tem que ser definido de forma clara. Claro, a área de TI tem um papel central, mas se, por exemplo, um projeto acaba impactando os médicos, as enfermeiras, por que nós só estamos conversando com os profissionais da área de TI? Nós temos que envolver todos os stakeholders. Claro que qual é o aprendizado, qual é a curva de aprendizagem quando nós trabalhamos nessa interação de iniciativas? Nós precisamos que todos os stakeholders, todas as partes interessadas do hospital estejam envolvidas e convencidas. Se o corpo diretivo do hospital não souber porque uma decisão foi tomada, ninguém vai se convencer de que nós precisamos implementar essas iniciativas. E o segundo desafio que identificamos é que a tecnologia é um desafio central. Há barreiras, por exemplo, para a implementação do nosso conteúdo e também questões relacionadas à implementação de tecnologias que não vão incluir soluções que são consideradas para nós conseguirmos trabalhar com um processo de tomada de decisão correto. E todos os envolvidos nessa área precisam ser convidados. O que nós percebemos é que os hospitais pensam sobre, por exemplo, a seleção do prontuário clínico como algo que vai me ajudar
para eu fazer as minhas entregas, mas que também vai acabar tirando um pouco do tempo que deveria ser gastado com a burocracia. Mas quando eu entendo a visão, eu percebo que nós temos sim que implementar iniciativas com a participação de todos os stakeholders. E quando nós falamos sobre uma assistência à saúde baseada em valor e replicamos, nós precisamos tentar fazer tudo de uma vez só. Claro que nós precisamos trabalhar bem com as iniciativas baseadas em valor, mas temos que implementar essas iniciativas de uma forma que nós tenhamos histórias de sucesso bem desde o início, para que todos os stakeholders façam parte dessa questão. Qual é esse roadmap de implementação VBHC? Bem, nós precisamos implementar esse modelo. Vou compartilhar o link com todos, porque esse roadmap, esse roteiro, foi gerado, pensado lá na Europa, considerando que essa Value-Based Healthcare, uma assistência à saúde baseada no valor, está trabalhando com essa abordagem. Muito obrigado pela atenção. Era isso que eu queria compartilhar. Muitíssimo obrigada, Daniela. Acho que ficou bastante claro aqui algumas histórias de sucesso que a gente já obteve ao redor do mundo. E, é claro, esses componentes dos desafios que você mencionou, né, que já foram mencionados por todos. Então, novamente, como eu disse anteriormente, eu acho que a gente tem aqui uma rede de construção de conhecimento muito interessante no painel. E para a gente fechar esse ciclo, para a gente fechar essa rede, eu gostaria de convidar a Francine Westgard, que é a Principal Consultant da JCI para a América Latina, que estava com problemas de conexão, mas já está aqui com a gente agora, diretamente de Israel. E eu tenho uma pergunta para fazer para a Francine, que na verdade é relacionada aos padrões da JCI, e mais especificamente é sobre o uso de guidelines e outras evidências, enfim, de melhores práticas. Então, Francine, da sua experiência no mundo inteiro, você pode compartilhar com a gente alguns exemplos de como o conhecimento é compartilhado nas instituições, tecnologias baseadas em conhecimento, e realmente como que esse conhecimento leva à melhoria da qualidade e segurança do paciente. Obrigada por você conseguir se unir a gente, mesmo com as adversidades tecnológicas que aconteceram hoje na internet. Obrigada. Mas obrigada pela paciência de todos. Bem, vou falar um pouco sobre os padrões da JCI para o uso e implementação de diretrizes. Nós consideramos esse um padrão extremamente importante e de valor, porque esse padrão está dentro do nosso capítulo sobre governança e liderança e direção. As guidelines sejam selecionadas de forma correta, sejam implementadas de forma adequada e sejam monitoradas em todo o seu processo. Nós sabemos da literatura que quando nós padronizamos os padrões de assistência, nós temos melhores resultados, mais consistência e diminuímos o tempo de internação. Quer dizer, tem muita coisa que contribui com esse requisito. E falar sobre o uso da tecnologia e dar alguns exemplos. Bem, nós exigimos que as organizações que são acreditadas pela JCI selecionem pelo menos 5 pathways clínicos, vias ou diretrizes e protocolos. É a própria organização que seleciona essa diretriz, porque claro que cada hospital vai cuidar de um grupo diferente de pacientes. Como você faz essa seleção? Você pensa nos seus principais motivos de internação, por exemplo, ou quais são os procedimentos mais frequentes que são realizados dentro da sua organização. Será que há guidelines nacionais, diretrizes nacionais que são exigidas por órgãos nacionais? Portanto, a escolha é da organização. Nós também exigimos que o uso
das diretrizes, vias ou protocolos sejam relevantes à população de pacientes. Isso permite que cada uma das nossas organizações acreditadas escolha aquelas diretrizes adequadas. Por exemplo, temos hospitais que têm 350 leitos e temos hospitais menores, que seria diferente de um hospital, por exemplo, que tem 350 leitos e eles só trabalham com pacientes de oncologia pediátrica. Ou poderíamos ter um outro hospital com 350 leitos que seja um centro médico de pesquisa acadêmica. Portanto, cada uma dessas instituições terá uma missão diferente, uma visão diferente, tratará pacientes diferentes e, claro, um centro médico de pesquisa vai trabalhar com os pacientes, vai trabalhar com os médicos, mas principalmente vai trabalhar com a formação médica daqueles profissionais que passarão por ali. Portanto, cada uma das organizações tem que avaliar a relevância dos guidelines que eles estão utilizando para a sua população de pacientes. Então, eu quero falar de uma que tem a ver com esse webinar. Nós pedimos que essas práticas clínicas sejam adaptadas à tecnologia e à medicação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos pensar no Door-to-Balloon Time. Essa é uma tecnologia que exige muito. Você está avaliando aquele paciente rapidamente, você está determinando qual é o baseline dele, você está se comunicando ali com a equipe e fazendo uma transferência dentro dessa transição de cuidado. Um outro exemplo, por exemplo, um paciente que chega com dor no peito. Antes de você decidir começar a pensar nos próximos passos, uma das coisas que você pensa é, peraí, eu vou pedir um eletro. Então, um eco. Então, o que você tem que pensar? Quando ele termina o eco, aí tem uma tecnologia que já foi utilizada. Mas será que aquela tecnologia faz a interface com um prontuário médico eletrônico? Ou aquele prontuário está impresso? Nós trabalhamos com organizações que têm uma implementação total, que têm as certificações RIMS, por exemplo, e outras que estão no processo de fazer a transição do papel para o eletrônico. E temos algumas que ainda trabalham muito com papelada em todas as áreas do hospital. Portanto, nós exigimos que as organizações adaptem os seus guidelines à tecnologia que eles utilizam. Um outro exemplo é o seguinte: pacientes diabéticos que estão utilizando monitores, e esses monitores talvez estejam conectados aos smartwatches deles, e os smartwatches enviam informações para os seus clínicos, e isso está sendo transmitido através de dados codificados, e essa informação, ela também vai ser utilizada para ajustar as doses, e também o tipo de medicamento que vai ser usado para o tratamento, ou até para que ele receba ali uma notificação para ir para a emergência. Então, a nossa notificação e a nossa exigência é que as organizações precisam adaptar as suas as guidelines ao nível de tecnologia que eles utilizam. Nós também exigimos que essas guidelines sejam avaliadas pela parte científica. Então, quero mais uma vez agradecer aos nossos colegas na Elsevier, porque a Elsevier é um excelente exemplo de um recurso para obter evidências. Eles desenvolveram diversos protocolos extremamente robustos para dar esse tipo de direcionamento. Nós também queremos encorajar as organizações a pensarem que essas diretrizes
precisam ser aprovadas formalmente. Existe um questionamento dentro do mundo clínico, na profissão, a respeito do que é um protocolo ou uma via clínica. Não é tão raro nós começarmos a trabalhar com as organizações que estão fazendo a sua primeira acreditação, e aí nós vamos lá e perguntamos para a equipe: olha, fale conosco sobre o guideline que vocês usam. Aí eles pegam aqui o papel, aí eles falam: esse aqui é o passo esses são os passos que nós seguimos. Bem, se haja um componente de passos, mas uma guideline, uma orientação, uma diretriz, mostra as ferramentas que a equipe utiliza, dá a orientação que eles precisam e também as áreas nas quais eles vão documentar a informação, quando é que fizeram aqueles passos, como fizeram os passos, onde foi a documentação, onde é que é colocado. Então, lembrem de tudo isso, porque uma vez que o guideline tenha sido aprovado formalmente, o próximo passo é a implementação. Quer dizer, aquelas diretrizes precisam ser medidas para termos certeza que elas estão sendo utilizadas de forma correta e que podemos avaliar a implementação. A implementação é extremamente importante. Nós temos que lembrar que nem sempre tem a ver com um treinamento didático presencial. Há diversas ferramentas tecnológicas que nós podemos utilizar. Podemos utilizar manequins, por exemplo, que vão se comunicar com as ferramentas de aprendizado e educação. Nós também exigimos que o uso das diretrizes seja utilizado pensando na sua consistência. Quer dizer, quais são os desfechos, quais são os resultados que vocês estão obtendo. Porque se houver desvio desse uso clínico, por que houve esse desvio? Será que houve alguma situação, algo que causou isso? Portanto, nós encorajamos vocês a monitorarem isso, porque esse monitoramento nos ajuda a entendermos se estamos sendo, de fato, eficazes na implementação desse guideline. Nós também pedimos que vocês, periodicamente, controlem e também façam as suas revisões. Nós acabamos de passar por uma pandemia e as evidências durante esse período estavam mudando a cada semana. Portanto, é importantíssimo utilizarmos a tecnologia para estarmos sempre atualizados. E com isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer a Laís e passar a palavra ao grupo. E mais uma vez, obrigada a todos pela paciência. Muitíssimo obrigada, Francine. Eu acho que é muito interessante a gente ouvir também um aspecto relacionado aos padrões da JCI. Traz bastante clareza e claridade. E muito obrigada também pelos exemplos que você compartilhou com a nossa plateia e com o nosso painel. Bom, eu gostaria de passar mais 5 horas ouvindo de vocês, conversando com vocês, ouvindo as experiências, mas infelizmente nosso tempo hoje acabou. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos no painel. Eu acho que a gente conseguiu ouvir desde uma perspectiva de gerenciamento de rede até os desafios de clínicas, de hospitais, uma perspectiva de gestão, de enfermagem, dos médicos e como a gente trabalha não só na perspectiva de padrões, mas também na perspectiva de tecnologia e conhecimento. Eu acho que, para quem está participando, eu estou com um caderno cheio de anotações. Então, para quem está participando, se vocês ainda precisam de um empurrão final, esse foi o empurrão que vocês precisavam para começar a agir. E, claro, a gente está disponível para continuar essa conversa. Essa conversa não termina aqui. Então, por favor, entre em contato com a gente. E, de novo, aos nossos painelistas, muitíssimo obrigada. Foi uma conversa muito rica e foi um prazer compartilhar a tela com vocês hoje.